Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre osciladores senoidais, tá? Hoje a gente vai falar sobre os mecanismos de controle de amplitude, falar o passo a passo que você precisa saber para trabalhar com os circuitos que empregam o mecanismo de controle de amplitude, tá? Nas aulas passadas a gente falou sobre o critério de Barkhausen, né? Que mantém as oscilações no sentido matemático, tá? No sentido matemático, mas a gente precisa de um mecanismo de controle de amplitude para que o nosso circuito possa operar adequadamente, tá? Então eu vou estar te apresentando esses mecanismos a partir de hoje, mas nessa aula de hoje eu vou te apresentar os conceitos iniciais sobre o mecanismo, e nas próximas aulas a gente vai estar falando efetivamente, mostrando os circuitos de fato para você, tá? Mas para você entender as próximas aulas, você precisa dessa aula para você entender como é que funciona esses mecanismos de controle de amplitude e por que a gente deve empregá-los. Mas antes da gente apresentar os mecanismos de controle de amplitude para você, queria te pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você gosta, com quem você acredita possa beneficiar com ele. Se inscreve no canal e ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? Queria te fazer um convite especial também, não sei se você sabe, talvez sim, talvez não, a gente tem uma comunidade no Telegram. O link está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então se você quiser participar dessa nossa comunidade, clica nesse link, a gente coloca conteúdos exclusivos lá para a nossa comunidade, tá legal? Toda semana sai conteúdo novo lá, então se você quiser receber esses conteúdos, clica no link da descrição para participar da nossa comunidade. Beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo onde eu te mostro esse passo a passo para você entender como é que funcionam esses mecanismos de controle de amplitude. Bem, então olha só, tá? Conforme a gente falou, né, hoje a gente vai falar sobre o mecanismo de controle de amplitude, tá legal? Então a gente vai falar algumas características essenciais que você precisa saber sobre esse mecanismo de controle de amplitude, tá? Porque a gente vai estar utilizando bastante aqui no nosso curso quando a gente estiver falando, né, dos nossos osciladores. A gente já mostrou para você alguns circuitos, né? O oscilador por deslocamento de fase, o oscilador com ponto de Wien, tá? A gente mostrou todo o equacionamento matemático desses caras. Mas esses caras também utilizam esse mecanismo de controle de amplitude para que a gente consiga colocar esses osciladores para funcionar adequadamente, tá? Então assim, a gente falou em aulas anteriores, né, do critério de Barkhausen. Então assim, se você ainda não assistiu às nossas aulas anteriores, eu recomendo fortemente que você assista para que você entenda o que é que está sendo dito lá e também entenda mais profundamente o que é que está sendo dito aqui, porque a gente vai estar utilizando esses conceitos para explicar os nossos conteúdos aqui também, tá certo? Então as aulas atuais, elas são dependentes das aulas anteriores, tá legal? Então o que é que acontece? Olha só, o primeiro ponto que eu queria discutir com você era esse aqui, ó. O critério de Barkhausen garante e mantém as oscilações no sentido matemático, tá legal? Então a gente mostrou todo o equacionamento para você, o passo a passo para você entender como é o equacionamento matemático daqueles caras, tá? Para que você consiga fazer os cálculos e as análises do circuito oscilador por deslocamento de fase e oscilador com ponto de Wien, tá legal? Então falamos do critério de Barkhausen garantindo e mantendo essas oscilações no sentido matemático, tá legal? Agora olha essa informação aqui, tá? Os parâmetros em um sistema físico podem variar, tá? Ou seja, um exemplo é tentar fazer que o ganho de malha seja igual a 1, tá? O LDS seja igual a 1. Isso oscilando na frequência ômega igual a ômega zero, tá? Entretanto, se a temperatura variar, ou seja, um parâmetro físico ali variar, tá? Uma grandeza física variar, né? Então, se a temperatura variar, esse ganho de malha LDS, ele pode ficar ligeiramente menor que a unidade e as oscilações cessarão. Se LDS for maior do que a unidade, as oscilações aumentarão em amplitude. E por estarmos tratando de amplificadores operacionais, o amplificador vai saturar, vai entrar na região de saturação, tá legal? Então a gente tem esses dois conceitos aqui que são altamente importantes nesse sentido do mecanismo de controle de amplitude. Então você já deve entender, né, que se a gente tem um parâmetro físico variando, ou esse ganho de malha vai ficar menor do que 1 ou maior do que 1 devido justamente à variação dos nossos parâmetros, né? Tá? Então, como esse ganho de malha ele vai aumentar ou diminuir, ou ele vai ser maior ou menor do que a unidade, então as oscilações elas vão aumentar ou diminuir. Então é por isso que a gente precisa de um mecanismo de controle de amplitude para trazer esse ganho para a unidade, tá? Para fazer com que eu tenha
o critério de Barkhausen operando matematicamente, tá? Aquela fase sendo igual a 0, 2π, 4π, enfim, e esse ganho aqui sendo em módulo igual a unidade. Tá legal? Então é isso que a gente precisa garantir. Então, conforme eu falei, tá? Então é necessário um mecanismo para manter LDS igual a 1 no valor de amplitude desejado da saída. Então, nas próximas aulas a gente vai fazer exemplos trabalhando justamente com os nossos mecanismos de controle de amplitude. Então fica ligado aqui no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para receber o vídeo novo quando a gente postar, para que você fique sabendo que esse vídeo saiu, tá? Porque a gente vai fazer exemplos mostrando circuitos com esse mecanismo de controle de amplitude. Tá legal? Beleza? E aí o que acontece? Ó, para garantir que as oscilações iniciem, projeta-se o circuito de modo que LDS seja maior do que 1. Justamente pelo seguinte fato, né? Porque se eu coloco o LDS maior do que a unidade, tá? Maior do que a unidade, eu vou garantir que ele vai oscilar mesmo tendendo à saturação, mas eu vou garantir que ele vai oscilar, porque se eu colocar menor do que 1, as oscilações elas cessarão. Tudo bem? Então coloco ele de modo que o ganho de malha seja maior do que a unidade, tá? Mas o que é que isso significa, tá? O que é que isso significa? Isso significa que quando eu projeto esse circuito, tá? Esse circuito vai operar de modo que os polos estejam no semiplano direito do plano S, tá? Então é isso que vai ocorrer, tá legal? Quando eu projeto o meu circuito para que isso aqui seja obedecido, tá? Isso vai corresponder a projetar o circuito de modo que os polos estejam no semiplano direito do plano S. Aí eu vou colocar o mecanismo de controle de amplitude para puxar esses polos para o eixo Jômega, que é onde vai haver a nossa oscilação. Tá legal? Aí o que é que vai acontecer mais? Olha só, quando eu coloco o nosso LDS superior à unidade, né? As oscilações crescerão em amplitude. E aí, quando a amplitude atingir um nível desejado, o mecanismo de controle de amplitude estará em funcionamento e fará com que o ganho de malha seja reduzido à unidade. Ou seja, os polos no eixo Jômega e a manutenção das oscilações na amplitude desejada. Ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui, né? Foi o que eu disse. Então, quando eu coloco esse LDS superior à unidade, as oscilações vão crescer, vão fazer com que o meu amplificador tenda a operar na saturação. E aí, quando isso acontecer, o meu mecanismo de controle de amplitude ele vai operar, ele vai funcionar de modo a trazer os meus polos para o eixo Jômega e manter as oscilações na amplitude desejada, fazendo com que eu consiga reduzir, tá certo? Que eu consiga reduzir o meu ganho de malha para a unidade. Tá legal? Então é isso que vai acontecer. Eu vou estar trabalhando com o mecanismo de controle de amplitude. Eu vou estar controlando a amplitude do meu oscilador, tá? De modo que ele continue oscilando, de modo que eu garanta que ele continue oscilando. É isso que a gente vai fazer. Tá legal? Mas e se ocorrer o contrário, né? Se ocorrer o contrário, vai acontecer isso aqui, ó. Se LDS for menor do que a unidade, o mecanismo de controle funcionará para aumentar o ganho de malha. Ou seja, se os meus polos eles estão à esquerda do eixo Jômega, o meu mecanismo de controle vai fazer com que eu puxe esses polos para a direita, né? Puxe esses polos para o eixo Jômega, garantindo a minha oscilação. Tá legal? Então é assim que o nosso mecanismo de controle vai funcionar e a gente vai mostrar alguns circuitos para você nas próximas aulas. Então, muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui no nosso vídeo, mais um vídeo do nosso curso de amplificadores operacionais. Espero que você esteja gostando do nosso curso. Então, se você estiver gostando do nosso curso, me dá um feedback, coloca aqui nos comentários o que é que você está achando, se você está gostando das aulas, se elas estão te ajudando. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também para a gente interagir. Também peço que você não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Tá legal? No mais, desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula.